Olá, meus amigos, meu nome é Wellington Antunes, eu sou professor de Direito Constitucional e nessa aula nós vamos falar sobre o tema nacionalidade. É um tema muito importante, um tema muito cobrado na prova e o que nós vamos fazer é procurar analisar as principais disposições constitucionais acerca dessa temática. É importante destacar que o tema nacionalidade ele é também regulado na legislação. Por exemplo, a Lei 6.815 de 1980 também traz disposições acerca do tema nacionalidade. Porém, o nosso comentário aqui vai cingir-se às disposições constitucionais. O ponto de partida são os artigos 12 e 13 do texto constitucional. Tudo bem? Joga aqui na tela comigo, olha só. Aqui eu deixo o meu e-mail, caso você queira tirar alguma dúvida, queira fazer alguma ponderação, manda para mim e eu respondo para você. Vamos começar aqui com algumas notinhas introdutórias. Primeiro é o seguinte, o ponto de partida lá na Constituição, artigos 12 e 13. Artigos 12 e 13, ó. Primeira coisa importante, vamos trazer objetivamente um conceito. O que é nacionalidade? A doutrina diz que nacionalidade é o vínculo jurídico, político, existente entre uma pessoa e um país e um estado. A nacionalidade, ela é um vínculo jurídico. Jurídico por quê? Porque desse vínculo decorrem direitos e deveres. Quando nós dizemos assim, sou brasileiro e não desisto. Ora, quando você diz sou brasileiro, você diz que tem um vínculo com o Brasil. E desse vínculo decorrem direitos e deveres. É um vínculo jurídico e é um vínculo político. Por quê? Porque cada país define quem serão seus nacionais. Cada país vai definir quais são os critérios. Alguns países vão adotar o critério do ius soli, outros o ius sanguine, outros, como o Brasil, um critério misto. Então é um vínculo jurídico-político existente entre uma pessoa, vale destacar, que é aqui um ser humano. Ó. Ficou estranho esse ser humano aqui, né? Vamos só colocar assim uma setinha e vou desenhar aqui um ser humano. Beleza? Tá aí. Um ser humano e um país. Veja, quando a gente estuda objetivamente sobre o conceito de Estado, a doutrina diz que o Estado ele é formado por 4 elementos básicos. Um elemento é o território. Vou até colocar na ordem geralmente indicada pela doutrina, que é o povo, o território, o povo que se encontra em uma base territorial, sobre a qual incidirá a soberania do Estado, e essa base, esse Estado, ele tem finalidades. A nacionalidade ela vai ao encontro disso aqui, ó. Quem é o povo brasileiro? O conjunto de nacionais. Então, a nacionalidade faz com que a pessoa seja inserida no elemento humano do Estado, ou seja, no povo. Então, a nacionalidade é esse vínculo jurídico, político existente entre um ser humano e um país. Vale destacar a seguinte questão. Eu tenho aqui um ser humano e eu tenho aqui um país. Então, é possível, segundo as normas da Constituição,
que uma única pessoa, por exemplo, tenha vínculo com mais de um país. Isso é o que a doutrina chama de conflito positivo de nacionalidade. Esse conflito positivo de nacionalidade gera o polipátrida, ou seja, aquele que tem mais de uma nacionalidade. A Constituição Federal admite essa possibilidade do conflito positivo de nacionalidade. Porém, caso ocorra essa situação aqui, ó, na qual a pessoa não tem nacionalidade, é o que a doutrina chama de conflito negativo de nacionalidade. O conflito negativo de nacionalidade gera a situação do apátrida. Apátrida é aquele que não tem nacionalidade. Apátrida é aquele que não tem. Vale destacar que a Declaração Universal de Direitos Humanos diz que todos têm direito a uma nacionalidade, do direito de mudar de nacionalidade e que ninguém será privado de uma nacionalidade. É importante destacar nos termos da Constituição, ó, vou deixar aqui alguns artigos que são muito importantes para você. Ó, o artigo 5º, inciso 71, ele diz que a pessoa pode usar o mandado de injunção para defender os direitos inerentes à nacionalidade. Quando? Quando a falta de uma norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos. Outra questão muito importante é o artigo 14, parágrafo 3º. Por quê? A nacionalidade brasileira é uma condição de elegibilidade. A nacionalidade brasileira, ó, é condição de elegibilidade. Os estrangeiros, em regra, não têm direitos políticos no Brasil. Outra questão importante está no artigo 22, inciso 13, que diz o quê? Compete à União legislar privativamente. Legislar privativamente sobre nacionalidade. Também nós podemos anotar os artigos 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, que diz que não cabe medida provisória para tratar desse tema. Medida provisória não pode cuidar desse tema, ó. E também uma disposição bem parecida que está no artigo 68, parágrafo 1º, 2, que diz que lei delegada, que é aquela em que o presidente solicita ao Congresso autorização, também, ó, não pode cuidar dessa matéria. Para nós fecharmos, olha, isso é uma análise bastante sistemática, importante. Para nós fecharmos, é importante anotar o artigo 109.10. Artigo 109.10, que diz o quê? Que diz que é competência de juiz federal julgar causas relacionadas à nacionalidade. Então aqui você tem uma análise sistemática das principais normas constitucionais sobre a
nacionalidade. Então aqui eu tenho uma introdução, vi o conceito, vi que a Constituição permite o conflito positivo, por meio do qual gera a situação do polipátrida, vimos o que é o conflito negativo e vimos as principais normas constitucionais acerca da nacionalidade. Continua comigo. Agora, nós vamos tratar das espécies de nacionalidade. A doutrina divide a nacionalidade em duas espécies. A nacionalidade pode ser originária, também é chamada de primária, e a nacionalidade secundária, que alguns vão chamar de adquirida. A nacionalidade originária, para o nosso estudo, ela aplica-se ao brasileiro nato. A nacionalidade originária aplica-se ao brasileiro nato. Essa nacionalidade decorre, em regra, de quê? Do nascimento, desse fato natural. Ora, se ela decorre do nascimento, então nós podemos dizer que ela é involuntária. Ela é involuntária. Isso é a regra. Detalhe, essa nacionalidade originária ou primária, ela está estabelecida na própria Constituição Federal, no artigo 12, inciso 1. Já a nacionalidade secundária é aquela da qual falaremos quando formos tratar do brasileiro naturalizado. Essa nacionalidade secundária, ela decorre, em regra, de requerimento. E, se ela decorre de requerimento, ela é involuntária é a primeira, né? Aqui nós vamos dizer que ela é voluntária. Essa é a regra. Quando a gente for falar de naturalização, aí nós vamos fazer um complemento. Então aqui eu tenho as espécies de nacionalidade, nacionalidade originária para o brasileiro nato, secundária para o brasileiro naturalizado. Aqui eu posso colocar, ó, o artigo 12, inciso 2 do texto constitucional. A gente vai analisar na sequência quem são os brasileiros natos, quem são os brasileiros naturalizados, e aí dentro da ideia, aqui geralmente a nacionalidade secundária, ela ocorre por processo de naturalização. E essa naturalização, ela pode ser tácita, eu coloquei tácita, ou ela pode ser expressa. A naturalização tácita é aquela que não exige requerimento expresso. Então, a pessoa está em um determinado país por um certo tempo, ela automaticamente se naturaliza. Já a expressa, não. Essa daqui exige... Opa, deixa eu voltar aqui. Essa daqui exige requerimento do interessado. Vale destacar que atualmente no Brasil a naturalização necessariamente é expressa. Na Constituição de 1891, nós tivemos essa hipótese de naturalização automática, chamada de grande naturalização.
Continua comigo. Vamos tratar dos brasileiros natos. Nós estamos no artigo 12, inciso 1. Lembrando que falar de brasileiro nato, nós estamos falando de nacionalidade originária, a qual decorre do nascimento. Por isso que ele diz, são brasileiros natos os nascidos onde? Na República Federativa do Brasil. Veja, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Vamos entender. Aqui, o que foi levado em conta para dizer que a pessoa é brasileiro nato? O local de nascimento. Aqui não importa, em regra, a nacionalidade dos pais. O que importa é o local de nascimento. Isso é o que a doutrina chama de ius soli ou ius loci. Vale destacar, é o direito decorrente do local, do solo. Então, é brasileiro nato quem nasce no Brasil, ainda que filho de pais estrangeiros. Por quê? Porque se eu for levar em conta a nacionalidade dos pais, aí é o critério ius sanguíneo, do qual falaremos mais à frente. Então, no artigo 12, inciso 1, a linha A, nós temos o critério local de nascimento. É o chamado critério territorial. O que leva em conta? O território no qual a criança nasceu. Só que no finalzinho da linha A, ele diz assim, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Vamos fazer um comentário objetivo. Imagine a seguinte situação. Esse casal aqui, fazer uma chapinha aqui na moça. Tá aqui, pronto. Esse casal está no Brasil. Esse casal está no Brasil. Esse cara, vamos imaginar que ele é da Espanha. E essa moça, ela é da França. Eles estão no Brasil, vieram passar férias aqui de 30 dias. Espera aí. Eles estão no Brasil de férias. Vieram passar férias no Brasil, 30 dias. Em 30 dias a moça engravidou e nasceu um menino. Você fala, nossa, em 30 dias, novela, né? Tudo bem. A pergunta importante, o casal é de estrangeiros, os dois são estrangeiros, estão no Brasil de férias e nesse período nasce o menino. Pergunta, o menino é brasileiro nato? Filho de pais estrangeiros que estão de férias no Brasil, é brasileiro nato? Resposta, sim. Por quê? Regra do critério ius soli. Regra do critério ius soli. Agora, olha o finalzinho. Não será brasileiro nato desde que eles estejam o quê? A serviço de seu país. Então vamos deixar a primeira hipótese, vamos fechar e vamos colocar a segunda hipótese. De novo o casal aqui. Casal, ele é espanhol, a moça é da França. O casal de pombinhos está onde? Está na França? Não. Está no Brasil. Beleza? Eles estão no Brasil. Só que agora eu vou mudar um pouquinho. Ele está no Brasil a serviço oficial da Espanha. Beleza? E aí, nesse período em que eles estão no Brasil, eles têm o filho. A pergunta, o menino é brasileiro nato? Na letra B, na segunda hipótese, aí a resposta é não. Por quê? Porque aí vai se aplicar a cláusula de exclusão. Não vai ser brasileiro nato quando?
quando estes estejam no Brasil a servir seu país. Cuidado, apesar de o verbo aqui estar flexionado, a doutrina entende que basta um. O que é que eu tenho que ter aqui? Não vai ser brasileiro nato quando? Quando os dois são estrangeiros. Os dois são estrangeiros e pelo menos um estiver o quê? A serviço de seu país. Cuidado, não é a serviço de outro país ou de um organismo internacional ou de uma empresa multinacional. Então fica atento aqui. O que é que nós temos? Não vai ser brasileiro nato quando? Quando os dois pais forem estrangeiros e pelo menos um estiver a serviço de seu país. Veja que a Constituição usa o pronome possessivo lá no finalzinho de seu país e a doutrina implementa dizendo a serviço de seu país de origem. Então, por exemplo, no caso que eu dei, no exemplo hipotético, ele é espanhol, a moça é francesa. Se ele estiver no Brasil a serviço, por exemplo, da Holanda, aí não vai entrar a regra de exclusão. O menino vai ser brasileiro nato. Não vai ser brasileiro nato quando? Quando os dois são estrangeiros e pelo menos um estiver a serviço de seu país de origem. Outra questão, imagine que o cara é espanhol, está a serviço da Espanha, mas a moça é brasileira, aí não se aplica. Aí é brasileiro nato, aí não se aplica essa regra. Então, para o início da conversa, o critério adotado foi o critério do ius soli, o critério territorial. O que leva em conta é o local de nascimento, não importa a nacionalidade dos pais, e vimos, para não ser brasileiro nato, tem que o quê? Os dois pais serem estrangeiros e pelo menos um está a serviço de seu país de origem. Nós não vamos aqui discutir se a criança vai morar no Brasil, se vai estudar, se vai fazer concurso no Brasil, enfim, isso é outra discussão. O fato é que se a criança se enquadrar na hipótese do artigo 12, inciso 1, a linha A, é brasileiro nato. É claro que se nós pudéssemos pensar ampliativamente, olha só, pelo critério territorial, brasileiro nato. Pelo critério sanguíneo, ela possivelmente vai ser espanhol e também o quê? Francês. Mas o que nos interessa para a nossa legislação é a regra. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Tudo bem? Legal? Vamos continuar? Joga na tela comigo. Vamos para a letra B. São brasileiros natos. Veja que eu começo daqui, ó. Os nascidos. Os nascidos, porque decorre do nascimento. Nascido no estrangeiro. De pai brasileiro, por favor, destaca. Ou mãe, não precisa ser os dois. De pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ora, qual foi o critério adotado aqui? Nós temos o critério, tem que ser filho de brasileiro, sim ou não? Então aqui nós temos o critério consanguíneo, que é chamado de ius sanguíneo. Só que não basta ser filho de brasileiro. Além disso, nós temos o critério funcional. Por quê? Por que critério funcional? Porque qualquer deles tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. A serviço da República, vale dizer, a serviço da administração pública, por exemplo. Não interessa se é administração direta, não interessa se é administração indireta, tem que estar em nome do governo brasileiro. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, em nome de um órgão do governo federal, estadual, em nome de uma empresa pública federal, por exemplo, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos Correios, enfim, está a serviço da República, a serviço oficial, não é por um organismo internacional ou por uma multinacional, nada disso, é a serviço do Estado brasileiro. Nesse caso, a aquisição da
nacionalidade originária é automática. Fica atento. É automática. Então, ó, o menino que nasce no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou ambos, se qualquer deles estiver a serviço da República, é brasileiro nato o quê? Automaticamente. Automaticamente. Me ajuda. Qual o critério? Critério consanguíneo mais o critério funcional. Por aqui, nós já podemos deixar uma notinha. Que nota? Até agora, o que a gente viu? Que o Brasil adota tanto o critério ius soli, ou seja, o critério territorial, quanto o ius sanguíneo, o consanguíneo, que leva em conta a nacionalidade dos pais. Então fica atento, ó. O Brasil adota critério misto, tanto o critério territorial quanto o critério que? Sanguíneo. Continua comigo. Artigo 12, inciso 1, a linha C diz: os nascidos, onde? No estrangeiro, de pai brasileiro, destacou, ou mãe brasileira. Até aqui não mudou nada na questão da linha B. Aí ele vem, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, eu vou dividir aqui, ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Veja o seguinte, eu deixei aqui Emenda Constitucional 54 de 2007. A Emenda Constitucional 54 de 2007, o que ela fez foi restabelecer a questão relativa ao registro. Então, antes da emenda, o filho nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira que não estivesse a serviço, veja que a linha C cuida das hipóteses em que o brasileiro não está a serviço do Brasil, porque se tiver a serviço, aí é a linha B, não é a linha C. Então, antes da emenda 54 de 2007, o filho nascido no estrangeiro, para ser brasileiro nato, se o pai não tivesse a serviço ou a mãe a serviço do Brasil, o que tinha que fazer? Tinha que vir residir na República e optar, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Nós podemos dividir essa hipótese em duas, C1 e C2. Na C1, nós podemos dizer que há qual critério? Ó, o critério consanguíneo, porque tem que ser filho de brasileiro ou brasileira ou ambos. Mais o quê? O registro. O registro na repartição brasileira competente. A Constituição não fala se vai ser na embaixada, se vai ser no consulado, enfim. Isso aí não está tratado na Constituição. Ela só fala repartição brasileira competente. Então, na hipótese do C1, vai ser brasileiro nato quando? Quando nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, e tem que ser o quê? Registrado. Então, aqui, ó, é brasileiro nato após o quê? O registro. Fica atento. Lembra que na hipótese, vou voltar, na hipótese da linha B, é brasileiro nato de forma o quê? Automático. Agora, já na hipótese da linha C, é brasileiro nato após o registro. Agora, isso aqui, como eu disse, essa hipótese foi restabelecida pela Emenda Constitucional 54 de
2007. Não havia de 94 a 2007 essa opção. Então só restava para a pessoa a segunda parte, que eu vou chamar de C2. Qual é o critério da segunda parte do dispositivo? Filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então podemos dizer que é o critério, aqui eu vou só corrigir, consanguíneo. Aqui, consanguíneo. Se tiver mais algum aí que eu já tenha falado ou escrito, corrige aí, por favor. Consanguíneo mais residência no Brasil, tinha que vir residir no Brasil, e mais o quê? Opção. Veja que na parte final ele diz, essa pessoa que nasceu no estrangeiro vai ter que optar em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa necessidade de opção é uma exceção, e é o que a doutrina chama de nacionalidade potestativa. Por quê? Porque depende de manifestação de vontade, depende de opção. Veja que isso é a exceção. Lembrando que a opção vai ser feita o quê? Após atingir a maioridade. Tudo bem? Então vamos fechar aqui, na próxima aula a gente termina, tá certo? Um grande abraço, valeu!